início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Adore a Jesus, adore o Senhor, Ele está nesse lugar. Obrigado, Senhor. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Maravilhoso. Ó, quão lindo esse nome é verdade, Jesus. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome Adore a Jesus, é. Ele está nesse lugar. Maior que tudo Ele Maravilhoso é. és tu, Senhor. Ó, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Teu nome, Cante comigo. Deixou veio pra nos É verdade, Senhor. amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso Diga é. que o Senhor ama. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Adore esse nome. Adore esse nome. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Vamos dizer juntos? Te A amamos, morte Jesus. É verdade, venceste, Senhor. o véu É tu verdade, Senhor. rompeste, É verdade, Senhor. a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inimitável.
vez mais nós glorificamos a Ti. Expressamos a Ti, ó Pai, a nossa gratidão pela vida. Obrigado pela mão poderosa do Senhor sobre nós, sobre essa nação, sobre esse estado, essa cidade. Deus, obrigado porque os céus estão abertos sobre nós. Obrigado, Pai, por cada pessoa, cada família aqui representada. Pai, declaro desde já sobre cada um a palavra de cura no físico, cura na alma, a palavra de paz, de alegria, de fé, de amor, de esperança. Toda a opressão do maligno que vem contra nós, todo ataque das trevas maquinado contra nossas vidas, eu frustro isso nessa hora em nome de Jesus. Pai, uma vez mais eu declaro a palavra de libertação para cada pessoa que aqui está. Aquele que de alguma maneira ainda está sentindo triste, abatido, oprimido, nessa hora eu declaro a palavra de liberdade em nome de Jesus. Toma o cativo para Cristo Jesus, a mente de cada pessoa. Declaro, Pai, que abrimos nosso coração para a Tua palavra. Recebemos o Espírito Santo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, ministra o Teu bálsamo em cada coração. Oh, riqueira, laba, cheira, laba, mas. Tere, laba, riqueira, laba, mas. O Espírito Santo pergunta para você, por que essa insegurança? O que falta para você crer na minha palavra? Você precisa apenas decidir crer, dar mais um passo, decidir crer no nome do Senhor Jesus. Creia hoje, receba a palavra de Deus no teu coração. Obrigado, Deus. Pai, obrigado. Pai, obrigado por esses dias. Obrigado pela tua palavra. Senhor, eu consigo ver homens e mulheres aqui em pé, diante do Senhor, em pé nessa geração, cumprindo a Tua palavra, exercendo fé, tendo vitórias extraordinárias. Deus, muito obrigado, porque vejo um povo e pessoas seguras, convictas de quem cada um é no Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Dê mais um abraço, um beijo gostoso em quem está do seu lado. Declare a paz de Jesus para essa pessoa. Glória a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mateus, consegue iluminar um pouco mais aqui em cima, assim, deixar mais clarinho? Glória a Deus. Amados, essa semana nós também tivemos o privilégio de ter mais um Café dos Pastores aqui em São José dos Pinhais. Foi ali na igreja Bola de Neve, um tempo gostoso, um tempo abençoado com os pastores da cidade. Nosso prefeito estava lá, alguns vereadores, algumas autoridades. Tempo gostoso, amados. Deus tem olhado com favor para essa cidade. E eu gosto sempre de lembrar que quando vejo, né, o prefeito, muito embora ele não frequente a nossa igreja, muito embora ele não seja desse mesmo grupo religioso, mas ele declara o seu temor a Deus abertamente e diz claramente, olha, esse aqui para mim é evento oficial, isso aqui eu preciso estar aqui, isso faz diferença no nosso mandato. Então é importante registrar isso e eu louvo a Deus pela vida do prefeito. Ele até estava comentando nesse café, ele falou, pastor, eu fui semana passada em 3 festas da igreja católica e nas 3 festas algumas pessoas me abordaram e elogiaram a saúde do município. Olha aí, prefeito, estamos orando, né? E é coisa rara, não é tão simples assim. O Gustavo foi prefeito, para achar um elogio desse, olha, tem que garimpar, né? Mas eu falei, olha, isso é resultado das orações dos pastores que estão orando por essa área. Aí ele falou, apesar que um lá reclamou dos buracos na rua dele. Eu falei, prefeito, manda ele plantar uma flor no buraco, lá vai dar tudo certo, né? Então foi um tempo gostoso. E na quinta-feira à noite nós pudemos estar em Blumenau, ministrando ali num culto, também do Conselho de Pastores, mas um culto de unidade, várias igrejas reunidas, e a igreja que nós estávamos era uma igreja ABA, só que com um B só, né? Não vou dizer que é a nossa melhor, porque tem 2 Bs, né? Estou brincando, mas lá é Aliança Bíblica do Avivamento. Irmãos queridos, amados, um tempo gostoso de comunhão, de oração, de ministração da palavra. Assim, foi muito, muito, muito especial. Foi muito gostoso. Você percebe quando o culto é muito bom, quando as pessoas gostam da palavra, sabe quando? Quando convida o pastor para sair depois. Pastor, foi tão bom, eu queria conversar mais, vamos comer uma pizza, tal. Então fica aí uma dica, tal, mas tudo bem, né?
Fica à vontade, irmão, né? Mas realmente foi um tempo gostoso. Alguns irmãos do grupo familiar foram conosco. Aproveitamos sexta-feira, feriado, para passear um pouco, né? O Gipela comeu joelho de porco no café da manhã, no almoço e no jantar. O Hernani e eu, a gente desviou um pouco, né, Hernani? A gente ficou mais nos bolinhos, nas tortinhas ali. Mais um tempo gostoso, graças a Deus. Eu agradeço as tuas orações. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que você vai ser edificado nessa noite. Você que está com essa Bíblia, por favor, abra em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 56, nós vamos ler. Também louvamos a Deus, a nossa equipe está ajudando numa evangelização lá no Rio Grande do Sul, uma tribo indígena. E o Andrés deve estar chegando com o caminhão a qualquer momento aí. Apesar que eu vi os índios tocando louvor, mas é índio moderno assim, todo, né? Mas enfim, diz que é índio, né? Já viu esses filmes de faroeste assim mais antigos, de repente tem índio a cavalo com relógio, essas coisas assim? É diferente, né? Mas estiveram ali abençoando ali, eu não sei o nome da etnia ali, mas sei que é lá no Rio Grande do Sul e estão chegando a qualquer momento. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, a palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, e andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, queria passar adiante deles. Registre isso. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Até aqui a nossa leitura, depois a gente lê adiante. Como tema, como título dessa passagem tão conhecida, as tempestades da vida. É interessante, amados, que o que eu quero que você receba nessa noite é que a graça te salvou, a graça te ama, a graça te conhece e a graça vai conduzir você até o outro lado. Amém, queridos? Se nós recebermos isso nessa noite, vai ser de um ganho enorme para as nossas vidas. O primeiro ponto que eu quero destacar desse texto, eu não sei se você já reparou, mas o texto diz que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco enquanto ele despedia a multidão. Por quê? Esse texto, esse episódio aconteceu logo depois da primeira multiplicação dos pães. Está lembrado? O primeiro milagre da multiplicação dos pães. E aí termina aquele dia exaustivo de trabalho para os discípulos do Senhor Jesus. E quando eles estão ali para dar os primeiros autógrafos, né, para fazer as primeiras celebrações, Jesus diz: entre no barco. Mas por que, Jesus? Entre no barco, enquanto eu despeço a multidão. Eu destaco uma coisa importante para nós aprendermos aqui. Você sabia que Jesus te ama tanto que Ele não quer te perder por nada? Até mesmo quando Ele usa você, de vez em quando Ele tira você de cena, para você não se atrapalhar e tentar pegar a glória dEle. Sabia disso? Imagina os discípulos, no final daquele dia, a turma assim, com o olho arregalado, olhando para eles. Cara, vocês multiplicaram pães. E de repente um discípulo olha para o outro, que olha para um e diz: na verdade, o meu pão multiplicou mais, né, Pedro? O teu demorou um pouco, né? O meu pedaço era maior, e não sei o quê. Coisa de crente. Já viu essas coisas no meio de crente? Não. Crente começa a ser usado. Não, na verdade é que, sabe o que é? É que eu jejuo mais, entendeu? Por isso meu pão multiplica mais. Eu, na verdade, quando eu oro, é em cima do milho. Por isso que o meu pedacinho de peixe está mais gostoso, não estava? Jesus, Ele te ama tanto que Ele não quer te perder por nada. E de vez em quando Ele até tira você de cena para você não se atrapalhar. Você sabia disso? E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram. Essa palavra obedecer, hoje em dia, talvez politicamente seja meio incorreta. Como obedecer? Obedecer.
submeter-se uns aos outros. Pois é, pois é. Quanto mais você entende a graça, mais você quer obedecer a palavra de Deus. Para aqueles que já andam tanto tempo na igreja, quantas vezes você já ouviu situações, não, eu vou lá na igreja, mas eu não vou aceitar que alguém mande em mim. Olha, aqui ninguém vai mandar em você, mas alguém pode sugerir algo para você, inspirado pelo Espírito Santo. E quem sabe andar nesse caminho de vez em quando, vai te beneficiar muito. A Bíblia diz que os discípulos obedeceram. Aliás, todo esse louvor aqui que você viu, a dança, né? Eu acho que a nossa dança está cada vez mais graciosa, as meninas louvando a Deus, mas porque decidem obedecer umas às outras. Os discípulos obedeceram. E aqui cabe uma primeira pergunta: você tem obedecido aquilo que Jesus tem inquietado você? Por exemplo, agora há pouco o Gipela orou por libertação. Será que não está na hora de olhar lá na sua casa? Deus, será que tem algo na minha casa que não te agrada? Será que não está na hora de rever alguns valores? Algumas coisas que são tão importantes para mim, e abrir mão, e jogar fora, literalmente? Não, pastor, a minha coleção de Playboy é imexível. Aquele nós lá, vou deixar de herança para os meus netos. Olha que desgraça. Olha que coisa triste. Você está pronto para obedecer à voz do Espírito Santo? Mas até aqui a nossa introdução. É interessante, em segundo lugar, a Bíblia diz que veio uma tempestade. As tempestades. A vida por si só já oferece uma resistência para ser vivida. Não é verdade? O diabo então coloca uma dose enorme de energia para frear você, para manter você fora do propósito, para desviar você do caminho. Isso é assim. Isso é assim. Não são tempestades, quando a gente lê na Bíblia, não é um faz de conta, é um fato, acontece. Talvez você planejou aos 30 anos já ser milionário. Aí você olha, não aconteceu ainda, pastor. Já estou com 50, 60, ainda não aconteceu. Pois é, a vida por si só, ela oferece uma resistência. Meu irmão, eu preciso perceber a honestidade da Bíblia e entrar nos princípios dela para chegar do outro lado. Quanto crente fica no meio do mar remando e não sai do lugar? Olha que interessante o que diz o texto. Olha que interessante o que diz o texto. A graça. O versículo 46 diz: tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E o versículo 48 diz: vendo-os fatigados. Você já leu isso na Bíblia? Jesus despede a multidão, envia os discípulos no barco e ele vai para o monte orar. E Jesus está numa boa com o Pai, conversando ali: Pai, lá em 2018 vai ter uma igreja numa cidade chamada São José dos Pinhais. Vai ter umas moças dançando, vai ter uma equipe de louvor, vai ter um telão, vai ter fumacinha, vai ter gente de Itararé, vai ter gente... Pai, vai ser muito legal. E eles planejando e conversando, isso que nós estamos vivendo agora. E a Bíblia diz que Jesus viu os discípulos fatigados. Espera lá, mas como é possível? Senhor, se o Senhor me ama, por que o Senhor me deixa ralando aqui sozinho? Você já pensou nisso, não? Por que Jesus não foi junto com eles no barco? Não, ele foi orar, foi ter um tempo gostoso com o Pai. Não é interessante? E agora, entre um pouco nesse barco. Esse barco que era a igreja deles ali. A Bíblia diz que eles estavam cansados, fatigados. E aí começa aquele negócio: Mateus, rema, Mateus. Você ficou só coletando impostos, você nem sabe remar. Nós estamos em círculos por tua causa. Coisa de igreja, não é assim? Acontece lá na Vida Plena, Samuel, né? Cadê aquele irmão que era para vir para o ensaio e que não veio? Rema com força. E um discutindo com o outro e começando a se estressar. Alguém trouxe uma Coca-Cola gelada? Não, eu falei para o João trazer, ele não trouxe. Estamos aqui com sede, ralando aqui. Quem trouxe, quem que era o responsável pelo colete salva-vidas? Era o André. Todo mundo aquela cara de condenação para o André. André, coisas de igreja. Cadê o pessoal do berçário? Não veio. Do estacionamento? Não veio.
cansados. A gente cansa muito quando a gente começa a apontar o dedo um para o outro. Você sabia disso? Aliás, falamos sobre isso na semana passada, ou há 2 semanas atrás, já não me lembro, mas foi bom. A gente cansa quando fica apontando o dedo para os outros, julgando os outros e, de novo, né, pegando o exemplo desse sujeito que deu uma facada no Jair Bolsonaro. Você imagina o cansaço emocional de uma pessoa dessas? Antes, durante e depois. Entre nós também cansa quando você fica julgando o teu próximo, olhando para ele, rema mais, força, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu remo desse lado, eu tenho que remar do outro, sai da frente. E a Bíblia diz que Jesus via. Não parece um pouco insensível da parte do Senhor Jesus? Ele vê o que você está passando e ele está lá em oração com o Pai? Não parece um pouco inconsequente da parte do Senhor Jesus? Senhor, eu achei que o Senhor me amava. Agora o Senhor me colocou nesse barco com esses irmãos, justo esses irmãos aqui, Senhor. E a gente só está andando em círculo. Aliás, Jesus, eu acho que a gente vai naufragar. A Bíblia diz que Jesus via. E aqui eu começo a pregar para você hoje à noite. Não importa o que você está passando, o que fizeram para você, ou estão fazendo, Jesus está atento à sua vida. Meu irmão, converta-se a essa verdade. Descanse nessa verdade. O Senhor Jesus está atento à sua caminhada e a tudo aquilo que você está passando. Ele não está alheio em algum planeta cósmico, em algum lugar longe. Ele está olhando para você. E a tempestade vai passar. Diga para a pessoa que está do seu lado, a tempestade vai passar. Agora diga para ela, a tempestade já passou. E diga para ela, Jesus está te vendo. Não, olha que notícia boa. E é um fato, irmãos. É interessante que a graça, o Senhor Jesus, e aqui agora entra um mistério, irmãos. Eu achei um mistério isso aqui, quando vi isso aqui na Bíblia. Estamos no 3 ali, a graça, ok? O versículo 48 diz uma coisa curiosa. O versículo 48 diz que Jesus veio até eles. E a turma ali, rema, rema, vai João, rema. Mateus não sabe remar, tira a água pelo menos. Então lá, a Bíblia diz que Jesus, ele estava passando adiante. O barco está aqui, Jesus está aqui no monte Jesus. Pai, obrigado por aqueles filhos que o Senhor vai me dar lá em 2018. Obrigado, Pai. Está numa boa Jesus ali. E a turma ali remando, rema, rema. E a Bíblia diz que Jesus veio para eles. E o púlpito é o barco. A Bíblia diz que Jesus fez isso. Você já imaginou? Jesus, mas não era para parar aqui? Você já vai entender por quê. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele vê, ele se aproxima e ele quer estar com você. Mas tem um ingrediente que me explica por que Jesus passou adiante. Dê uma olhadinha em Mateus. No capítulo 14. Mateus capítulo 14. Deixa eu pegar aqui. De manhã eu li direto o texto, eu quero ler um pouquinho antes para você. Bom, vocês já puseram, então pronto. Mateus, eu queria ler uns versículos, põe uns 3 versículos antes. Você fez Regis que nem a Verinha agora. Às vezes eu quero contar uma história e tal, daí eu preparo, aconteceu isso e ela conta o fim antes. Eu digo, mas, poxa vida, essa era a parte que eu queria contar, preparei todo momento. Diz assim, na 4ª vigília, mas eu te amo, Verinha, quando fica à vontade, você pode me interromper a hora que você quiser, Verinha. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Segura aqui um pouquinho. Até aqui a narrativa é exatamente a mesma, certo? A mesma história, o mesmo momento, o mesmo episódio. Só que aqui em Mateus tem um detalhe a mais na história, que nós vamos ler agora, 28. Respondeu-lhe Pedro.
E disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Você já reparou que nas duas narrativas de Mateus e de Marcos tem essa diferença? Por que será? O que eu vou falar para você é uma conjectura. Mas Mateus, ele foi testemunha ocular. Marcos, ele quando escreveu o evangelho dele, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escrevia o que Pedro dizia para ele. Pedro era um dos que dizia para Marcos o que ele deveria escrever. E eu fico imaginando Marcos e Pedro ali, né, entre um chimarrão e outro, e aí falando: aquele dia lá que Jesus andou sobre a água, lembra? Lembra, vamos escrever. Aí daqui a pouco o Marcos: escuta, mas não teve uma história, Pedro, que você andou sobre a água? Não, deixa disso. Pedro, não foi você que inclusive faltou fé naquele dia? Pedro, deixa disso, Marcos, não vamos escrever isso. Só que lá em Mateus está escrito. A Bíblia é um livro maravilhoso, amados. E cada detalhe da sua caminhada é importante. Você sabia disso? Graças a Deus que isso estava escrito lá em Mateus. E nós podemos nos inspirar para andar sobre a água. Na verdade, quando a Bíblia diz, quando eu digo na verdade, não é porque não estava falando a verdade até agora. É que nem Jesus, em verdade, eu quero colocar uma exclamação nisso aqui. Outro dia a Verinha falou: você fala na verdade, parece que até agora você não estava falando a verdade. Estou falando a verdade. Verdade, verdade, eu te digo. Quando a Bíblia diz que Jesus ia passando adiante, sabe o que eu creio que Jesus estava querendo? A graça estava olhando para aqueles homens no barco e desejando: todos vocês venham andar comigo na água. Deixa esse barco para lá, deixa esses remos, joga isso fora e venham andar na água. Eu consigo ver Jesus andando e fazendo assim, ó, como vem. E a turma: é um fantasma, é um fantasma. Por que eles acharam que Jesus era um fantasma? Você já parou para pensar nisso ou não? Eu sei, pastor, porque ele estava de branco, né? Por que eles acharam que era um fantasma? Meu irmão, quanto menos você conhece a graça, mais você se assusta com as manifestações da graça na sua vida. É isso que estava faltando, conhecer melhor a graça. Arno, como assim? Não tem nada a ver com isso. Eu não ia me assustar se Jesus viesse. Será? E se ele vier hoje à noite e fizer umas coceguinhas na tua barriga e você sair rolando pelo culto aqui, voando cadeira? Não, imagine. Está amarrado, está repreendido. Como assim? E se Jesus vier hoje à noite aparecer para você e impelir você para ir numa rua deserta, evangelizar alguém, expulsar o demônio de alguém? Não, isso eu não aceito. Essa semana, quinta-feira, meio-dia, aconteceu uma coisa especial aqui na igreja. Eu nunca estou nesse portão do fundo, mas quinta-feira estava eu, o Andrés e o José. Estávamos aqui atrás, pegando um negócio ali. E nós já estávamos saindo com o carro, veio um garotinho de uns 10, 12 anos. Entrou correndo aqui nesse portão aqui, meio-dia. Falou assim: tem um bispo, um pastor aí, tem um bispo, um pastor. Bispo, pastor, o que ele está falando? Descemos do carro, era um menininho sozinho. O que aconteceu? Ele falou: não, o senhor é pastor? Imagina essa cara de pastor assim. Sim. Ele falou: então venha comigo, que o meu tio está com as coisas ruins no corpo lá e precisa de ajuda. Mas é para já. E lá fomos nós três marchando. Eu não vou dizer onde exatamente, mas é aqui bem perto. Fomos lá, mas foi uma glória. Entramos no ambiente deles ali, tinha assim umas 15 pessoas, um rapaz completamente opresso, endemoniado, se debatendo, 2 pessoas segurando ele, uma choradeira, uma confusão. E quando entramos lá no ambiente, a mulher falou assim: pode soltar que o pastor chegou. Eu falei: calma, deixa eu fazer uma oração primeiro, né? Mas ela está certa, pode soltar que o pastor chegou. Amém, irmãos? Pudemos ministrar, rapaz, ele foi liberto, confessou Jesus, chorava.
Algumas pessoas vieram, olha, ore por esse aqui, está no hospital, ore por aquele ali. E quando terminamos de orar, eu pude falar para aquelas pessoas ali: vocês sabem por que esse rapaz ficou assim? Sabemos, pastor, sabemos. Ele fez isso. Inclusive, pastor, ele fez essa tatuagem, puxou lá. Não vou entrar em questão polêmica, mas preste atenção, cuidado. Não fique flertando com os demônios por aí. E aí pude apresentar o plano da salvação. Todos entregaram a vida para Jesus. Foi assim um tempo de glória. Foi gostoso. Perguntei para o Andrés: Andrés, o que se discerniu? Falei: não deu nem tempo, ele falou. Você foi que deu um tiro de canhão já de cara assim? Falei: bom, vamos resolver logo. E se Jesus, a graça, aparecer para você hoje, levar você em comunidades diferentes de que você está acostumado? Vá lá e liberte. Não, é um fantasma. Eu não sei fazer isso, eu não conheço. Isso é um fantasma para você? Ou você faz que nem diz o nosso amigo, o pastor da Bola de Neve, o Michael: surge uma oportunidade e você já vai para cima. Não, pastor, isso é um fantasma. Temos agora a reunião de oração, toda quarta-feira de manhã aqui, gostoso, meia hora de oração. Para mim isso é um fantasma. Eu não consigo levantar mais cedo, eu não consigo deixar daquele compromisso para vir orar. É um fantasma. Meu irmão, quando Jesus passava adiante do barco, ele não queria que só Pedro andasse, ele queria que todos descessem do barco e já viessem marchando com ele, meu irmão. Jesus tem uma grande expectativa acerca da sua vida, você sabia disso? O Senhor Jesus tem uma grande expectativa. Aonde estão os Pedros que têm coragem de descer do barco? Para uns, descer do barco, né, ou deixar os remos, é ler mais a Bíblia. Para outros é vir mais para a igreja. Mas para outros, é se envolver mais na obra de Deus mesmo. Esses dias encontrei um casal que há muito tempo eu não via. Cumprimentei, feliz: como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estão na igreja? Ah, sim, a gente frequenta a igreja tal. Ah, tá. O que vocês fazem lá? Nada. Como assim nada? Nada. Mas não existe isso para o crente. Não há nada. Mas você serviu em tantas áreas na outra igreja. Pois é, mas a gente se machucou e não vai nada. Meu irmão, negue-se a uma vida miserável dessas. Aprenda a deixar o passado no passado, os remos no passado, e caminhe sobre as águas com Jesus, meu irmão. É você e Deus, é você que vai prestar contas para Ele. Quando eu penso na irmã Rosana, que partiu para a glória essa semana, meu irmão, servindo no grupo familiar com muitas limitações, até poucos dias atrás. Ela tinha um tumor gigante, pesava 10 quilos o tumor e estava servindo pessoas no grupo familiar. Não, pastor, isso para mim é um fantasma. O Senhor Jesus tem grandes expectativas. Eu quero caminhar para o final do que eu quero falar com você. O Senhor Jesus, no versículo 50, Ele diz: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E a promessa, amados, a promessa é de o mar se aquietar. Eu digo para você com toda segurança e tranquilidade: o mar se aquieta na tua vida, meu irmão. O mar se aquieta na tua vida, mas eu também profetizo: você vai se assustar com algumas manifestações do Senhor Jesus na tua vida, que vão mexer na tua zona de conforto. Para uns aqui, deixar o remo, meu irmão, é olhar para o ministério com mais respeito, com mais cuidado, com uma lupa, sabe de uma coisa? Com o que é que eu estou gastando a minha vida. Eu fico apavorado quando vejo cristãos que o Senhor Jesus prospera, e o Senhor Jesus abençoa, e daqui a pouco ele começa a não vir mais tanto na igreja. Aí você fala: irmão, onde é que você está? Não. A frase que me apavora é: agora eu tenho que desfrutar de tudo que eu construí, que eu conquistei. Meu irmão, cuidado com isso. A Bíblia diz: até a vossa velhice dareis frutos. Arno, então descreva a velhice para mim. É muito mais do que você já está vivendo hoje. Pronto. Frutificar, abençoar. Jesus, Ele passa pelo barco, Ele quer que todos nós desçamos e andemos com Ele sobre as águas. Eu quero terminar dizendo o seguinte: existem coisas da nossa vida que é só a intervenção sobrenatural do Senhor Jesus que vai resolver.
É só a intervenção sobrenatural dele. Você pode ser um expert em contas, em planilhas, isso, aquilo, e é ótimo. Mas é só se Jesus fizer um milagre. Você sabia disso? No teu casamento é só se o Senhor Jesus fizer um milagre. Os amados, né, que pleiteiam, né, um cargo público e tantos outros, como eu falei, é só se Jesus fizer um milagre, não é verdade? Só se ele fizer um milagre. Não, mas eu tenho uma estratégia, a minha estratégia, ande sobre as águas. Jesus faz um milagre lá no teu negócio, no teu trabalho. Não é assim. Você já chegou a essa conclusão que é só se ele fizer um milagre? Por que não se render a isso e dizer, ok, Jesus, eu vou andar sobre as águas, eu vou acreditar, eu vou inclinar o meu coração para as tuas promessas, Senhor Jesus. Você recebe essa palavra no teu espírito? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por essa noite, por esse tempo de comunhão, pela tua palavra. Oh, riqueira lá, bastor, riqueira lá, mas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor derrama o teu bálsamo, o teu óleo sobre nós. Senhor Jesus, tantas áreas da nossa vida que o Senhor quer que caminhemos sobre as águas. Para um é na vida financeira, para outro na vida ministerial, para outro no casamento, para outro no relacionamento consigo mesmo, para outro no físico, na saúde. Eu peço, Espírito Santo, leva-nos para um lugar mais alto. Oh, riqueira lá, baixeira lá. Pai, eu declaro que aqui estão homens e mulheres cuja vida é preciosa, uma vida frutífera no teu reino. Pai, aqui tem homens e mulheres que conseguem deixar os remos, a segurança do barco e andar sobre as águas, crendo nas tuas promessas, Senhor. Homens e mulheres que são referência nesses dias da nossa nação. Olá, você foi edificado, Verinha, com essa mensagem? Fui. Eu espero que você também tenha sido edificado. A Verinha e você podem se inscrever no nosso canal do YouTube e você pode compartilhar com seus amigos, assim como a Verinha vai fazer. E você também é muito bem-vindo para nos visitar em uma de nossas celebrações. Deus abençoe a sua vida.